Imagine você que na próxima escola bíblica, na sala de juniores, o professor, de repente o Luquinhas ou a Isabela, eles já são maiores de idade, tá? Ao invés de levá-los para a sala de aula, eles levam os pequenos para o zoológico. O que você acha, Luquinhas? E você leva esses pequenos para o zoológico, para a jaula do leão, dos leões, e eles ficam ali parados, em silêncio, olhando os leões. Enquanto ouvem aqueles rugidos assustadores, o professor dos juniores diz: olhem para essas feras. Os nossos antepassados na fé foram entregues aos leões porque se recusaram a negar o nome de Jesus. E então o professor diz para os juniores assim: hoje o desafio começa aqui. Vocês estão dispostos a seguir a Cristo, mesmo que o preço seja ser lançado numa arena cheia de leões famintos? Imagina que nós estamos numa época tão diferente do cristianismo bíblico que alguns pais nem iriam aprovar uma aula como essa. Você deixaria o seu filho assistir uma aula dessas? Quando o Senhor diz para Ananias: Ananias, vai até Saulo, e eu quero que você faça algumas coisas com ele, por ele, e eu quero que Saulo saiba o quanto importa a ele sofrer pelo meu nome. Nós estamos numa série de mensagens aqui com o tema Igreja Fora da Caixa. Aprendemos que o propósito de uma igreja que é fora da caixa e que evangeliza é o propósito da adoração. Nós evangelizamos porque o nosso objetivo é a adoração. A adoração a Deus é o objetivo maior. Nós vimos que o poder da igreja fora da caixa é a oração. E hoje nós vamos começar a entender que a evangelização tem um preço que você e eu temos que pagar. E esse preço é o sofrimento. Nossa passagem base é 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Nós já nos deparamos com ela hoje durante o culto. Vamos ler novamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 25. E você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na nossa projeção. O apóstolo Pedro diz assim: pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Resposta subentendida: não há glória nenhuma em apanhar porque você merece. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revitava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O sofrimento é o preço da missão. O sofrimento é o preço do discipulado. O sofrimento é o preço de andar com Cristo de verdade. E olhando para essa passagem de 1 Pedro capítulo 2, eu quero elencar alguns aspectos deste sofrimento como preço da missão da evangelização. E o primeiro aspecto que esse trecho nos traz à tona aparece no versículo 21, e é o aspecto do chamado para o sofrimento. Veja o verso 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados. O texto é muito evidente, muito claro, e diz qual é o nosso chamado? É para sofrermos como Cristo. Eu quero dar um exemplo de tempos recentes, alguém que veio a falecer no dia em que o meu pai nasceu, no ano em que meu pai nasceu, perdão. Meu pai nasceu em 1945, e em 1945 morreu Dietrich Bonhoeffer. Já ouviu falar nele? Ele nasceu em 1906 e faleceu no ano de 1945. Dietrich Bonhoeffer, temos uma projeção dele aqui com uma fala: quando Cristo chama um homem, ele convida-o para vir e morrer. Quem é esse homem? Por que essa fala tão agressiva? Ele era um pastor na igreja na Alemanha
durante a época do nazismo, e ele ficou durante 2 anos preso pela polícia secreta alemã, a Gestapo. O regime nazista o prendeu por obediência a Cristo. Ele era fiel a Cristo, e por preservar seus valores, sua mensagem, a sua prática de culto com a igreja, ele ficou preso e ele, no fim, acabou sendo morto pela sua fé. E ele diz isso: a cruz não é o terrível final da pessoa que teme a Deus, não é algo que acontece lá no fim. A cruz nos encontra no início da nossa verdadeira comunhão com Cristo. Quando você encontra Cristo, você encontra o sofrer por Cristo. Por isso ele diz que quando Cristo chama uma pessoa, ele convida essa pessoa para vir e morrer. E não é isso que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 8, verso 34? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Juntar-se a ele no caminho que ele fez, o caminho do Calvário, tomar a decisão de sofrer e morrer com ele. Quando Jesus diz assim, tome a sua cruz e siga-me, ele estava sendo bem específico na sua afirmação, estava se referindo a algo que era muito comum naqueles dias, mas que nós confundimos hoje. Você nunca ouviu dizer, pastor, eu tenho que carregar a minha cruz. E geralmente essa pessoa está falando do filho dela que é drogado, né? Pastor, a minha cruz é esse meu joelho que não para de doer. Eu tenho que carregar a minha cruz, é esse meu filho que me ignora, essa minha esposa que só reclama, minha cruz. Nada a ver com isso. Talvez o joelho doendo, talvez o marido ingrato, talvez o filho que é usuário de drogas façam parte da ideia, mas a cruz não é um fardo para carregar. A cruz, Jesus é explícito. Quem ouviu, entendeu Jesus dizer, tome a sua cruz. A cruz é um instrumento de dor e morte. É como se Jesus hoje dissesse o seguinte, olha, você quer me seguir? Pegue a sua cadeira elétrica e caminhe comigo. Pegue a corda da sua forca e esteja preparado para morrer por mim. Cristo chama cada crente a abrir mão de tudo que possui e aceitar o sofrimento que está envolvido no compromisso com Ele. Colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Trilhar alegremente a estrada da obediência e, se custar, eu vou pagar esse preço, mas eu vou obedecer. Se obedecer a Jesus envolve eu ser traído, vou obedecê-lo e pagar o preço da traição. Se seguir Jesus envolve ser rejeitado, eu vou seguir Jesus e sofrer rejeição. Se obedecer a Jesus envolve arrumar encrenca com a minha família, eu vou obedecer a Jesus e que venha a encrenca, a agressão, a zombaria, a crucificação e a morte. Na passagem que lemos, voltando para ela, em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Eu faço o bem, eu anuncio a mensagem de Jesus, eu ando com Jesus e isso me custa. É isso que agrada a Deus. Como é que isso pode ser possível? Como que uma pessoa pode ter coragem nos dias de Jesus e dizer, tá bom, eu vou pegar minha cruz, eu vou aceitar minha morte e eu vou obedecer Jesus até a morte? Que tipo de pessoa é essa que talvez tenha algum transtorno mental, alguma loucura, alguma insanidade que o leve a aceitar a morte? Veja, nós somos capazes disso. O texto disse de onde vem essa capacidade de aceitar esse chamado. Nós somos capazes disso, cada um de nós que aceitamos Cristo. Por quê? Por causa da nossa morte espiritual e do nosso novo nascimento. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos por sua justiça, por suas chagas fostes sarados. O texto diz que nós morremos por pecado e fomos sarados, e é por isso que andamos com Jesus, porque fomos salvos. O versículo 25 diz, porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora nos convertemos a esse pastor, que é Jesus. Estamos com Ele, voltados para Ele, e é isso que nos faz
capazes de aceitar o chamado para o sofrimento. Por que é que Dietrich Bonhoeffer foi até o fim nas suas convicções de fé? Porque ele tinha nascido de novo. Não tinha nada diferente do que você tem. Ele aceitou Jesus como você. E ele aceitou Jesus até a morte. O que é o novo nascimento? A nossa velha natureza pecaminosa é sepultada, ela é tirada do poder e a nova natureza surge, a nova criatura. Então aquele velho egoísmo não domina mais. A paixão pelas coisas do mundo, a falta de amor pelo próximo não dominam, o orgulho não nos domina, ele morre com Cristo e agora nós nos tornamos voltados para a confiança, amor, fidelidade, obediência a Deus, esperança eterna. Por isso que podemos assumir toda dor, perda e morte, sem desespero e cheios de esperança. Meus irmãos, eu prego um sermão como esse convicto de que estou bastante distante de experimentar tudo que eu estou pregando aqui na minha vida. E nós estamos todos diante desse perigo de domesticarmos as Escrituras por causa do estilo de vida que nós temos. Por mais que nós reclamemos do Brasil, dos impostos, do salário baixo, das dificuldades do dia a dia, do transporte, do saneamento, do preço da conta de luz, por mais que vejamos problemas em tudo isso, a nossa vida é confortável. E o perigo é nós domesticarmos a fé a partir das nossas vidas. A minha vida é tranquila, então crer em Jesus significa levar uma vida fácil. Não preciso me preocupar com sofrimento e perseguição, porque a vida que eu tenho experimentado é uma vida legal. Eu luto, eu tenho dificuldade, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que acordar cedo, chega tarde, mas tudo bem. Não tem ninguém apontando uma arma para mim. Não tem ninguém colocando-me numa cela de prisão porque eu sou crente. E aí a nossa tendência, sem perceber, é domesticar a fé e achar que a fé não inclui perseguição e sofrimento, mas inclui sim. Agora, nascemos de novo para esse chamado para o sofrimento, e esse é o meu primeiro ponto sobre o sofrimento. Nós somos chamados para ele, esse é o preço da missão, esse é o preço da igreja fora da caixa, é o sofrimento. E como podemos caminhar em direção ao sofrimento? Nós caminhamos em direção ao sofrimento porque alguém caminhou antes de nós. Não são pegadas novas que nós estamos marcando e trilhando, nós andamos nas pegadas de alguém que derramou o seu sangue por nós. E esse é o segundo ponto que o apóstolo Pedro desenvolve no texto que lemos. Nós temos um modelo de sofrimento, e não apenas um chamado. E esse modelo é Jesus. Ele sofreu na nossa frente. Ele sofreu em nosso lugar. A passagem do versículo 21 vai dizer, portanto, para isto mesmo foste chamados. E agora ele diz assim, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A morte de Cristo é uma substituição a ser recebida, em primeiro lugar. A primeira coisa que alguém tem que fazer diante da mensagem da cruz é aceitar que Cristo substituiu o pecador naquela cruz. Agora, é uma substituição a ser recebida que está ligada também a um modelo a ser seguido. Então, Pedro diz em vosso lugar aqui, ele morreu por vocês. Ele está falando de substituição. Ele assumiu o seu lugar. Jesus fez por você o que você não poderia fazer por você mesmo. Olhando um pouco mais para o texto, no versículo 24, Pedro explica que Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados. Jesus fez uma obra que só ele podia fazer. Ele carregou os nossos pecados no madeiro, que é a cruz. Não dá para imitar isso. Não dá para substituir, duplicar isso. De uma vez por todas, num ato único de morte e também de ressurreição, Cristo aniquilou o pecado, o sacrifício dele é completo e perfeito. Essa é a base da nossa esperança em Deus, a nossa alegria, a nossa liberdade, o nosso amor. Os nossos pecados foram perdoados, nós temos vida eterna por causa do que Cristo fez. Então, quando Pedro diz, voltando a 1 Pedro 2,
que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguir os passos dele, Pedro não está dizendo que eu sou chamado para fazer expiação pelo pecado. Jesus morreu na cruz, você tem que pagar o preço do seu pecado também. Você tem que fazer alguma coisa boa para você ir para o céu, ou escapar do inferno, ou escapar do purgatório. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que somos chamados para sofrer, no sentido de sofrer por sermos corretos como ele foi correto. Sofrermos para fazer a vontade do Pai como ele fez a vontade do Pai. Isso, em termos mais claros, significa o seguinte: a substituição é a base da imitação, e não o contrário. Ele me substituiu e então eu posso imitá-lo. E não eu vou imitá-lo, eu vou pagar penitências, eu vou fazer boas obras, eu vou me chicotear para que eu possa comprar a minha salvação. Não, a substituição que Cristo fez, que é única, me leva a imitá-lo. Ele sofreu por mim para que eu possa sofrer como ele. O modo como Cristo viveu, sofreu e morreu, coloca sobre nós o chamado para entregarmos as nossas vidas ao senhorio supremo do Pai Celestial, uma vida de obediência e fidelidade a viver como ele viveu. Jesus sofreu. E como ele lidou com o sofrimento? O texto que lemos diz, e eu volto-me agora para o versículo 22, Jesus sofreu e ele não cometeu pecado quando sofreu. Nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 23 diz que Jesus foi ultrajado, como você. Você tem sido ultrajado? Você tem sido criticado? Jesus foi ultrajado. O que ele fazia? Ele não revidava ultraje. Quando maltratado, Jesus não fazia ameaças. Olha aqui, eu vou te pegar, hein, cara, se você fizer isso de novo. Jesus nunca fez isso. Ele não fazia ameaças, ele entregava-se àquele que julga retamente. Somos chamados para sofrer como Jesus. Então nós sabemos que temos um chamado para o sofrimento, um modelo perfeito para o sofrimento, mas é preciso algo mais para que nós realmente experimentemos cumprir a missão e sofrer nesse cumprimento da missão. É preciso estarmos predispostos a sofrer com ele. Imagina você um soldado que não está preparado para sofrer. Você deve ter assistido algum filme em que o soldado é meio covardão assim, e se esconde. Então, aquele soldado não é um soldado, ele é só um civil fantasiado com roupa de soldado, mas ele é um civil, ele não é um soldado. Porque ele não está predisposto a sofrer. Ele prefere ficar escondido no canto e não entra no campo de batalha. E aqui nós temos o terceiro ponto que vamos destacar das palavras que o apóstolo Pedro escreveu para nós. Além de entender que eu tenho um chamado e um modelo de sofrimento, eu preciso ter prontidão para este sofrimento. Isso envolve meu psicológico, minha mentalidade, minha cosmovisão. Voltando ao versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Ser chamado para algo requer estar previamente preparado para isso. Quando você recebe o convite para um emprego maluco como de pescador em alto mar, você sabe tudo que está envolvido com a pescaria em alto mar. Todos os riscos, as dificuldades, os desafios. Mas você vai preparado para que tudo aquilo aconteça. O sofrimento de Cristo é um chamado para você também estar predisposto, estar pronto para sofrer. O que é isso? É você entender que é normal sofrer por Cristo, que o caminho do crente não é um caminho fácil, que o caminho do crente que quer evangelizar é um caminho difícil, desconfortável, doloroso. O discipulado exige que eu entenda que posso vir a sofrer. Mais adiante, em 1 Pedro capítulo 4, verso 1, o apóstolo Pedro escreve, ora, tendo Cristo sofrido na carne, olha o que ele diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento.
O pensamento, a ideia, a prontidão para sofrer, Pedro está dizendo, é como uma armadura. Armai-vos, coloca essa armadura, para que você não seja vulnerável ao sofrimento com alguma coisa esquisita. É uma arma de defesa. Eu conto com o sofrimento. Eu sei que será difícil. E aí eu não vou ser pego desarmado. Sabe qual é o problema? Muitos crentes criam uma ideia de Cristo e imputam, enfiam, colocam em Cristo a ideia falsa de que estou com Cristo para que a minha vida seja gostosa. E aí quando obedecer a Deus custa caro, ele não obedece. Quando precisa participar da obra, financeiramente ele não participa. Porque ele tem uma noção, ele não está pronto para sofrer. Ele não está armado com o pensamento de que Cristo sofreu e eu também devo sofrer por ele. Sofrer com Cristo e como Cristo não é algo estranho. Estranho ao contrário, é não ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de contratempo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Enquanto nós ouvíamos o relato antigo que a Melk nos trouxe da morte daqueles cristãos coptas no Egito, eu me lembrei desse texto que eu quero compartilhar, que também é de Pedro. Inclusive você está percebendo que a primeira carta de Pedro é um tratado, é o melhor tratado do Novo Testamento sobre o sofrimento. Nessa carta, Pedro fala do sofrimento cristão em todos os capítulos. E no capítulo 5 ele fala também, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. E eu destaco isso aqui, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não fique achando que está tudo bem para todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Não está. Cristãos foram decapitados naquela praia. Cristãos perdem seus empregos por sua fidelidade ao Senhor. Cristãos são zombados porque convidam seus colegas para ir à igreja. Cristãos têm menos recursos para os seus luxos porque investem o seu dinheiro na obra do Senhor. Quero trazer mais um personagem que vai servir de exemplo para nós aqui. O nome dele é Richard Wurmbrand. O Richard ficou 14 anos na prisão na Romênia. Já ouviu falar na Romênia? Romênia é um país na Europa. E ele ficou 14 anos preso de 1948 até 1964. Por quê? Porque ele se recusou a submeter suas crenças como líder cristão ao regime comunista ateu. Ele disse, não, o que eu creio como crente, o que minha igreja crê é isso e não vamos abrir mão. Ele se recusou a abrir mão do seu ministério, dos cultos da sua igreja, porque o regime comunista o proibia. Ele disse, não, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar anunciando o que está escrito no santo livro de Deus, mesmo que vocês proíbam. 14 anos de prisão. E aí ele era alguém preparado para o sofrimento. E ele também quis preparar os juniores para o sofrimento. E eu falei no início do culto da hipótese de levar juniores para o zoológico, mas de fato foi o que Richard fez. Ele fez isso. Ele diz assim, antes de deixar a Romênia, eu levei um grupo de 15 juniores no domingo pela manhã, não para a igreja, mas para o zoológico. Se você pode imaginar essa cena, ela é real. E diante da jaula dos leões, eu disse, olha, crianças, seus antigos pais na fé foram atirados a essas feras selvagens por causa do seu testemunho. Saibam que vocês também sofrerão. Vocês serão lançados aos leões, mas não serão lançados aos leões, mas terão que ser entregues a homens que são muito piores do que leões. Crianças, decidam aqui agora, estejam preparados para sofrer pela fidelidade a Cristo. E ele diz assim, aqueles juniores tinham lágrimas nos olhos, disseram sim, nós vamos seguir Jesus, ainda que estejamos lançados diante de leões como esse. Eles estavam preparados. Temos que nos preparar antes e saber antes e prever que teremos dificuldades para andar com Cristo.
Richard disse para aqueles juniores algumas coisas que acontecem na prisão, para onde ele foi. E ele disse: na prisão você perde tudo. Suas roupas são tiradas, você ganha roupas novas, um uniforme de prisioneiro. Esse é sua roupa nova, só isso. Na prisão você não tem móveis, não tem tapete, não tem cortina, você não tem sua esposa, você não tem seus filhos, você não tem sala de estar, você não tem passeio num campo florido, você não tem um quintal. Nada do que faz a vida agradável vai existir na prisão. E você só vai aguentar se você tiver renunciado com antecedência aos prazeres da vida. O que Pedro está nos orientando, e nós vemos o exemplo na vida deste servo fiel no regime comunista, é que nós temos que aceitar o chamado do sofrimento, olhar para o modelo do sofrimento, estarmos prontos para o sofrimento. E por fim, nada disso tem valor se você ficar protegidinho lá na sua torre de marfim. Você pode ter Jesus como que te chamou para sofrer. Jesus é o meu exemplo de sofrimento. Eu estou pronto para sofrer, mas eu fico aqui na minha casa, no meu canto. Eu fico aqui escondidinho na minha igreja, na minha torre de marfim. É preciso que essa quarta ideia comece a fazer parte da sua vida e da minha vida. Você e eu precisamos ir para a arena do sofrimento. Um lugar geográfico, um chão para pisar. Eu quero olhar o versículo 24 novamente que lemos, diz que Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus carregou os nossos pecados naquela cruz. E ele carregou a cruz até o Calvário. Ele foi até o lugar de vergonha, de desonra e de dor. E somos chamados para pisar o mesmo chão que ele. E irmos para a arena e imitá-lo nisso também. Quero fazer uma ponte com uma outra passagem das Escrituras, o texto de Hebreus 13, o verso 12. O nosso Senhor diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A morte de Cristo é absolutamente única, já vimos isso, no seu efeito de santificar o povo e salvar o seu povo. Mas veja, o versículo 13 não diz assim: bom, uma vez que Cristo sofreu por nós, então agora vamos comemorar e levar uma vida fácil e divertida. Não, é o contrário. Uma vez que ele sofreu por nós, saiamos a ele fora do arraial. E você imagina Jesus saindo de Jerusalém, essa é a ideia, carregando a própria cruz ao Calvário, ele subiu. E aí a Bíblia vem e diz: ei, faz o mesmo caminho, vai sofrer com ele. Essa ideia de fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha, isso aqui é evangelização, isso aqui é missões. Significa saia dos seus limites de segurança e conforto, vá para onde estão as outras ovelhas que Jesus quer alcançar. Vá até as pessoas que ainda estão perdidas, as nações descrentes, que vão precisar do seu sacrifício, do seu esforço para que sejam salvas. Você imagina? Um soldado todo equipado, ele tem lá o seu capacete, ele tem o seu radiocomunicador, ele tem o seu óculos especial de visão noturna, ele tem a sua pistola, a sua espingarda, a sua bota, a sua farda, suas facas. Ele está completamente equipado, mas ele fica no quartel. De que serve tudo aquilo? Para nada. Precisa carregar a vergonha de Cristo para a arena do sofrimento. E essa arena é o seu vizinho que está passando necessidade. Esse lugar é o asilo de pessoas que precisam de ajuda. É a escola que precisa de alguém que vai lá e ministre a mensagem de esperança. O arraial é o seu amigo do trabalho. É o morador de rua alcoólatra. Isso é abraçar a vergonha. Isso é sair do conforto, ir para o desconforto.
A evangelização só começa onde o conforto termina. Se nós queremos evangelizar e alcançar pessoas, sim, Daniel, queremos ser uma igreja fora da caixa, vamos ficar aqui atrás dos nossos celulares, não vai funcionar. Queremos ser uma igreja fora da caixa, vamos ficar no nosso culto com ar-condicionado, não seremos uma igreja fora da caixa. A evangelização começa quando o conforto termina, e eu quero dar mais um exemplo de um homem cristão famoso que se tornou pastor, o nome dele é Charles Wesley. 2 meses depois dele ter aceitado a Cristo, ele relata uma experiência de ser capelão, de ministrar numa prisão, num lugar chamado Newgate. E ele ia na prisão dar assistência a condenados à morte, sentenciados à morte, à forca. E naquele momento, alguns dos seus assistidos seriam mortos no dia seguinte. E havia ali entre eles um escravo que tinha roubado o patrão, que estava com febre, doente, e no dia seguinte seria enforcado, pena de morte. O que Charles Wesley fez? Ele pediu para ficar trancado dentro da cela da prisão, junto com aquele escravo doente sentenciado à morte, junto com outros prisioneiros, para passar a noite com eles. Isso é sair fora do arraial. E ali ele passou a noite pregando sobre um homem que veio do céu morrer pelos nossos pecados, um homem que suportou os nossos sofrimentos, que é Cristo, que agonizou, morreu, ressuscitou por nós, para a nossa salvação. A noite passou, a manhã veio, e Charles Wesley acompanhou aquele escravo sentenciado à morte na carroça, no caminho de carroça até o local da execução. E ainda na carroça, as cordas foram colocadas no pescoço daqueles homens, inclusive aquele escravo, porque ali mesmo eles ficavam, e ali mesmo eles eram executados, e Charles Wesley estava ali na carroça. E ele notou que aquele homem não estava mais em pânico, aquele homem estava em paz, estava triunfante. Aquele escravo olhava para ele com fisionomia pacífica e alegre, serena, porque agora aquele homem havia aceitado Cristo, estava pronto para o encontro com o Salvador. E quando a carroça arrancou, e eles ficaram pendurados naquelas cordas, eles não lutaram pela vida, eles se entregaram suavemente à morte e entregaram suas almas ao Senhor. Isso é um exemplo de ir para a arena do sofrimento. Charles Wesley não tinha obrigação alguma de estar ali. Ele não era estagiário de um curso teológico que exigiu que ele fizesse horas de capelania numa prisão. Ele tampouco era capelão evangélico protestante que deveria fazer aquela tarefa. Ele estava num lugar que ele poderia ser assassinado e quem o matasse não ia ter a sua sentença piorada. Eram condenados à morte que poderiam matá-lo. Não seria melhor para Charles Wesley passar a noite em casa? Bebendo, comendo, conversando com amigos, familiares? Nada contra isso. Mas ele foi para onde Deus tinha mandado ele ir. Ele saiu com Cristo para fora do arraial, levando o seu vitupério. É isso que você faz, é isso que o crente faz, quando ele sai pelas ruas da sua cidade, de porta em porta, batendo, entregando folhetos e anunciando o nome de Jesus. É isso, sair fora do arraial, levando seu vitupério. É ir de encontro ao seu amigo na escola, insistir para que ele venha ao encontro da igreja. Isso é sair do arraial, é você ministrar em ONGs e entidades a mendigos necessitados. Se eu tenho chamado para sofrer, se Cristo é o meu exemplo de sofrimento, se eu estou pronto para sofrer, então eu tenho que ir para a arena como o Senhor foi. O sofrimento é o preço da igreja fora da caixa. E tudo isso precisa culminar, meus irmãos, com a ideia de recompensa. Há alguma recompensa nisso tudo? De alguma maneira, nós podemos encontrar nisso tudo alguma coisa que possa nos dar esperança de que vamos ser recompensados. Veja, nós lemos, e eu quero finalizar com esses 2 versículos, 1 Pedro 2,20, se, entretanto,
Quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa é a nossa recompensa. Isso é grato ao meu Deus. Ele é o meu pastor. Ele é o bispo da minha alma. Ele detém o controle da minha vida. Ele me sustenta em suas mãos. Ele me levará para a glória celestial. Eu estou agradando. Esse é o meu tesouro. Esse é o meu tesouro escondido que eu encontrei e me desfiz de tudo para ter esse tesouro de obter a aprovação de Deus, esse tesouro de ter Cristo como meu Salvador, esse tesouro que eu abraço e nego tudo para tê-lo. Se eu aceito perder, sofrer, se eu aceito me incomodar por causa de Cristo e da obediência a Cristo, eu aceito isso com alegria, eu estou dizendo, o valor de Deus está acima de tudo na minha vida. Cristo vale mais do que todas as coisas. E isso tem valor total. E é por isso que nós agarramos e aceitamos perder tudo por amor e com alegria. Gostaria que você curvasse os seus olhos, sua cabeça e fechasse os seus olhos nesse momento para fazermos uma oração ao nosso Senhor. E que você considerasse hoje que preço você tem pago. Que preço você tem pago para andar com Jesus. Se você não paga preço algum para fazer a vontade de Jesus, não é com Jesus que você anda, é com uma religião apenas. Se você não tem se sacrificado para levar o nome de Jesus adiante, não é com Jesus que você tem andado. Se você não tem mantido um compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo, com o sustento da obra de Cristo, não é com Jesus que você tem andado. E hoje o Senhor o convida a perder tudo com amor e com alegria, por causa daquele que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, diante do tesouro inestimável da Tua salvação. Tudo que há nessa terra passará, a nossa saúde, o nosso time de futebol do coração, o nosso emprego, o dinheiro guardado na nossa conta bancária, os nossos terrenos, tudo vai passar. Mas o que restará é a vida eterna com o Senhor. Nós só obteremos essa vida se deixarmos tudo por ela, para que o Senhor brilhe em nós e através de nós. Nós queremos ser uma igreja fora da caixa, uma igreja que paga o preço do sofrimento para fazer a Tua vontade aqui e em todos os lugares desta terra. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém.